tem um grande mercado de trabalho, muito afeita, digamos, para as mulheres, mas tem muitos homens no mercado também. E eu vou conversar com a Maria Reis, que está aqui ao meu lado, que é enfermeira, formada pela Uninove, é também especializada em acupuntura e agora está fazendo psicanálise, é isso, Isso Maria? mesmo, isso mesmo. Por que você foi para o lado da psicanálise? É uma complementação também? Precisa desse universo aí para entender os pacientes? Muito bom. É. Cada dia mais apaixonada, porque a gente consegue entender o nosso universo, né? Para buscar o universo do outro que está necessitando. Muito bom. Maria, o enfermeiro ele tem que lidar todos os dias com um paciente. Como é que é isso? Precisa estar sempre preparado emocionalmente? O máximo que for possível, né? Porque afinal de contas também somos humanos, então tem as suas deficiências psíquicas também. Mas essa questão de trazer o bem-estar para o outro exige muito de si. Porque o seu, para primeiro lugar, o seu bem-estar tem que estar alto, né? Tem que estar elevado, Uhum. para que o outro sinta o seu real, o seu verdadeiro. Agora, eu não sei se vocês ensinam isso nas escolas, nos cursos de enfermagem, ou se já é de fato uma característica de quem gosta dessa área. Porque geralmente o enfermeiro ele chega ali quando a gente está doente com um astral legal, né? Como é que é isso? É uma característica da pessoa ou isso também é passado nos cursos? Sim, além a pessoa que procura cuidar de outro, assim diretamente com relação à saúde, né? Tem Uhum. essa característica aí, né? Natural. Mas é passado sim nas academias, nas escolas técnicas também, porque às vezes a pessoa tem, mas não descobriu ainda. Então, E aí vai ter que descobrir tem. na marra, porque É, no dia a todo dia. dia tem paciente, e não é um só não, né? Porque geralmente um enfermeiro, quando ele atua no hospital, por exemplo, quantos pacientes ele costuma atender? Porque a gente vê que ele passa, pega na pranchetinha ali, vê a medicação, vai para outro. Como é que é esse cotidiano? Então, o enfermeiro mesmo, que o supervisiona e coordena, né? Uhum. Ele tem às vezes 10 pacientes para dar uma checada, né? No andar na clínica. E aí muita gente, e o conselho está exigindo agora a instrumentalização com relação à sistemática da assistência, né? Uhum. Então ele tem que fazer exame físico, ele tem que ir olhando toda a questão psicológica, além de física, né? Ah, tá. Avaliando também para cada diagnóstico as necessidades fisiológicas do paciente para ver se ele está respondendo ou não à terapêutica, né? Então, Escolher profissão hoje fala da enfermagem. Eu estou com Maria Reis, que é enfermeira, e vai explicar para a gente qual é a diferença do técnico e do auxiliar de enfermagem. então, o técnico ele tem uma responsabilidade maior em alguns procedimentos. Uhum. Hoje em dia, o auxiliar de enfermagem ele também, além, apesar de ser exigido, né? Mas ele tem algumas atividades que não fazem parte da atividade dele, do dia a dia. Uhum. Hoje o técnico de enfermagem é mais exigido em setores fechados, né? Em algumas instituições já estão exigindo aí setores fechados, e o auxiliar em clínica médica, em clínica cirúrgica, ortopédica, então mais em alas. Uhum. É uma evolução você passar do auxiliar para o técnico e depois para o enfermeiro, ou tem gente que opta ficar só como técnico toda a sua carreira? Sim, algumas pessoas acreditam que o assistencial está na base técnica, né? Então ele está Hum. diretamente ligado ao paciente no dia a dia, buscando aí a melhora direta. O enfermeiro, na verdade, ele é exigido muito na parte administrativa. Então tem aqueles que têm o perfil mais administrativo, tem aqueles que têm o perfil mais assistencial. Uhum. E às vezes ele se frustra porque muitas instituições exigem mais a questão administrativa do enfermeiro, né? Uhum. Por essa razão, o técnico, ele, como ele tem muita
vontade de assistir diretamente o paciente, aí ele se permanece mais na questão técnica mesmo, na parte técnica. Legal. A Maria Reis, ela é professora no Instituto Simas, aqui em São Paulo. Vamos falar um pouquinho agora sobre as habilidades do enfermeiro e você vai comentando um pouquinho para a gente. O auxiliar do enfermeiro, ele atua nos cuidados ao cliente-paciente, né, das suas necessidades físicas e patológicas. Sim. Quando a gente fala em patologia, doenças. Sim. Prepara e administra a medicação. O auxiliar e o técnico, ele precisa ter conhecimento químico da medicação, não? Ou é um conhecimento básico? Sim, é conhecimento básico para saber a reação, a farmacologia dentro do organismo. Então, ele tem que saber se aquela medicação que foi administrada tem as reações adversas, quais são elas, e se aquilo que o paciente está apresentando é relacionado, então, às reações adversas, para a terapêutica ser reajustada. Desenvolvimento clínico do paciente cliente no prontuário, entre outras coisas, né? O prontuário é o quê? Aquela pranchetinha que vocês carregam para lá e para cá? Na verdade, o RG do paciente, né? A documentação é importante, porque lá está toda a vida do paciente, com relação tanto dados pessoais, como toda a atividade que foi feita com ele, multiprofissionalmente falando também, relacionada àquele diagnóstico ou outro que de repente vem aparecer. E quando a gente fica internado, a gente fica olhando, passa um médico, passa outro, passa um enfermeiro, passa um outro. Se não tiver tudo muito bem relacionado, como é que o outro profissional que chega vai saber, né? Não pode ter erro, né? Exatamente. Então, todas as atividades, se o nutricionista passou, ele tem que escrever toda a sua avaliativa. O fisioterapeuta, se o cirurgião passa, também tem que escrever. O anestesista, o enfermeiro tem que escrever. O técnico e o auxiliar de enfermagem tem que escrever todas as atividades que foram feitas relacionadas ali ao dia a dia do paciente. Escolher a profissão fala hoje sobre a enfermagem e agora você vai saber onde o auxiliar e o técnico de enfermagem e o enfermeiro também pode atuar. Geralmente hospitais, mas também clínicas, tem o home care. Sim, as academias, as escolas técnicas, né? Em geral, basicamente, orienta o auxiliar ou o aluno, né? Às atividades hospitalares. Porém, é um leque muito grande, né, das nossas atividades. Podemos, além do hospital, também atuar em clínicas geriátricas, que hoje em dia está muito amplo, né, as atividades com relação a isso. O país está envelhecendo, é um ponto, né? Escolas também, e clínicas em geral. E escolas por quê? Dependendo do número de alunos, principalmente berçários, né? Tem que ter uma ação de conhecimento de saúde. Agora, nós conversamos aqui com a Maria Reis, que é enfermeira, e a gente quer saber o seguinte. O aluno que está aí no ensino médio e de repente, vou fazer um curso técnico de enfermagem. Vamos supor que ele gosta mais dos velhinhos, né, da geriatria, e outro gosta mais das crianças. Tem espaço nesse nível de especialização ou não? Na escola, você diz? Não. No mercado de trabalho? Sim. Mercado de trabalho, sim. O curso técnico abrange tudo. Então, ele abrange conhecimento de saúde do idoso, da mulher, do adulto, da criança, né, do adolescente. A mulher em todos os âmbitos da sua vida, inclusive da gravidez, né? E ele é capacitado para agir em todas essas áreas. E tem, sim. O mercado de trabalho, ele é bem amplo e tem condições de acolher todo esse pessoal. Agora, escolher a profissão fala sobre a enfermagem com a Maria Reis e vamos perguntar para ela o que é preciso gostar para ser um enfermeiro. De gente. Gostar das pessoas. Gostar de si mesmo, né? Para poder gostar de gente. Não tem jeito. E gostar de cuidar também. Você vai
lidar com gente. Gente é complicado, né? Porque nem sempre está num alto astral, a autoestima. No caso do né? enfermeiro, então, o paciente geralmente está no baixo astral, né? Porque a doença, o resultado físico é na ponta, né? Começa com um distúrbio energético, digamos. Normalmente, em geral, as orientações são para cuidar do doente, né? Uhum. Porém, o enfermeiro, ele também pode cuidar de pessoas saudáveis, como, por exemplo, na saúde coletiva, né? Uhum. No posto de saúde. Então, a gente cuida também, além da prevenção, a gente promove, e nesses casos, as pessoas não estão doentes. Mas, se for para cuidar do já adoecido, basicamente o conhecimento é que a doença começa pelo energético, depois passa para o fisiológico e aí, consequentemente, o anatômico fica desequilibrado. Né? Maria Reis, como é que você foi parar na enfermagem? Desde pequena? Você tem cara que desde pequena, quando brincava de boneca, já gostava de ter um cuidado, é isso? É por aí. Desde a infância mesmo, eu tinha a ideia, não exatamente saber o que era enfermagem, lógico, né? Então eu dizia que queria ser médica, de cuidar de criança. Depois eu vi que é gostoso ser enfermeiro e aí eu parti para esse lado aí. Muito Como é que foi o seu primeiro dia de trabalho? Você lembra? Nervoso. Foi muito nervoso, porque na verdade na escola a gente aprende aquilo que é, né? E aí quando a gente passa para o campo de trabalho, a gente vê que nem sempre o que é a nossa realidade. Porque Aplicar a gente uma injeção, escola, por exemplo, vocês difícil, trabalham né? muito com aqueles bonecos, né? É verdade. Na escola é só no boneco, vai aplicar. Isso. E aí, o dia de aplicar mesmo uma injeção é aí, na prática ali, no hospital. Aí a gente parte para a dificuldade do psique do paciente, porque nem sempre... O nosso trabalho é machucar para ajudar. E as pessoas, como vai, por exemplo, enfrentar uma agulha, né? E aí, muitas vezes um adulto chora, então a gente tem que esperar todo aquele estresse passar para poder fazer a ação. E quanto mais estressado, mais dolorido, tem que esperar passar o estresse. Qual é o grande desafio no dia a dia desse profissional? O grande desafio de ser enfermeiro, manter o astral elevado dentro de todo aquele baixa autoestima que a gente enfrenta dos pacientes. Às vezes do nosso colega de trabalho, né? Então, é esse o nosso desafio maior. O enfermeiro, ele está ali envolvido em um ambiente com muitas pessoas. O paciente, o médico, outros profissionais da área. Eu imagino que neste cotidiano, neste atendimento, é estressante para vocês porque você acabou de lidar com um paciente que está com problema, digamos que você chegou ali, você conseguiu levantar o astral dele, ele está melhor, só que daí você vai para outro, e depois para outro, e assim vai durante todo o dia. Tem todo este prontuário que você tem que anotar, e depois você tem que lidar com o médico também pode vir de uma situação estressante, então também tem que saber administrar. O relacionamento nesse ambiente conta bastante. É ultra mega blaster importante, né? Porque você vai lidar além dos outros profissionais, os pacientes que estão doentes, vários diagnósticos, né? São diagnósticos diferentes. Além de tudo isso, a família. Que também fica doente, né? Então a gente tem que lidar com toda essa estrutura maluca aí do psique de cada um. E o enfermeiro, às vezes, tem que ser duro, do tipo, você falou da família, às vezes a família se desespera. Sim. E eu já vi casos em que o enfermeiro falou, olha, o senhor não está ajudando em nada. Sim. Então, enquanto o senhor não sair, a gente não vai continuar, né? Às vezes tem que ser enérgico nessa hora, né? É verdade. Porque as pessoas se descontrolam. Às vezes o colega, o parente, o amigo, mais do que o próprio paciente, né? Então, uma das coisas que me ajudou a seguir a psicanálise é também lidar com essa questão, né? Porque às vezes a pessoa está tão preocupada em perder aquela paciente, aquela pessoa da família,
que sente a dor dela e esquece de sentir a dor do paciente. Então, é legal a gente saber lidar com essa situação, compreendendo também que, que a família, né, o familiar, está muito dolorido. Entendi. Então, lidar com essa questão sem desestruturar tanto aquele que já está derrubado, né? É bem complicadinho. Escolher Profissão fala hoje sobre a enfermagem com Maria Reis, que é enfermeira, e ela vai falar para a gente qual é a área de maior demanda para o enfermeiro atuar. Desde assim, hospitais, clínicas, o home care, existe uma demanda maior e também, digamos, mais para idosos ou mais para área infantil? Hoje, o home care está crescendo bastante, né? A assistência domiciliar. O que é home care? Então, como o próprio nome diz, né? É assistência domiciliar. E aí tem que ter uma cabeça bem legal, porque você vai atuar dentro da casa do paciente, né? Aí você vai envolver crenças, eles estão no seu ambiente, então é mais forte essa questão, né? Uhum. Hábitos. E aí tem a história de familiares junto, que vai interferir na atividade. É um ambiente muito íntimo, né? Você está dentro da casa da pessoa. Então, agora, como é que é na prática? O enfermeiro que atua, ou o técnico ou auxiliar também no home care, quantas horas ele permanece ali? Geralmente, há pacientes que têm necessidade de 24 horas e aí há um revezamento? Isso mesmo. Então, o home care normalmente está ligado a uma associação, né? E aí, nessa associação, tem outros profissionais também, porque muitas vezes o paciente vai precisar de uma ajuda psicológica, de uma ajuda nutricional, fisioterapêutica. Então, cada um dentro da sua assistência. E aí, a família, você conversa com a família, né? Conforme a necessidade do paciente. E a família toma, então, a ação de buscar outro profissional. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem home care também ou algo próximo? Existe atendimento em casa? Eu sei que deve ser muito restrito, mas existe. Sim. Algumas unidades de saúde, como as UBSs, né? Não são todas, mas existem algumas que têm, então, assistência do PSF, onde tem o médico da família, por exemplo. Então, cada equipe tem um médico, um enfermeiro e 2 auxiliares de enfermagem e também aí o agente de saúde, que tem que fazer parte daquela comunidade. E aí ele detecta o problema na comunidade, leva até o enfermeiro da unidade. Esse enfermeiro vai, então, designar um auxiliar para ir avaliar realmente. Havendo a necessidade da presença do enfermeiro, ele vai lá, faz a consulta do enfermeiro, faz o levantamento de problemas, né? E havendo a necessidade da presença do médico, ele vai lá e faz a consulta em casa. Isso é basicamente uma assistência domiciliar promovida pelo Sistema Único de Saúde. Legal. Agora, a Maria Reis vai falar para a gente um pouquinho mais da história dela, porque a gente está interessado em saber como é que foi. Você começou como técnica ou auxiliar ou já como enfermeira? E que áreas você passou? Você passou por home care, trabalhou em hospital? Como é que foi? Então, eu comecei com auxiliar de enfermagem desde a década de 80, né? Então, tem toda aquela estrutura de aparecimento do HIV no país. Aí os profissionais ficaram muito assustados. Então, ainda tinha o material que não era descartável, ainda era reesterilizado, como agulhas e seringas, que hoje não é mais, né? Não se preconiza mais. Então, eu venho dessa época aí como auxiliar. E aí passei por menos a UTI. Nunca foi minha praia, assim, sistema fechado, né? Os setores fechados, nunca gostei. Mas passei por obstetrícia, passei por PS, clínicas médicas, ortopédicas, urológicas. Gostei de todas. Mas o que mais me cativou, o único fechado que eu passei foi centro cirúrgico. Muito bom, muito gostoso. A assistência. Mais cansativo. Quantas horas o enfermeiro pode ficar ao lado de um médico ali em uma cirurgia? Então,
vai depender, né? Há um Porque revezamento? O médico geralmente, não sei se reveza, mas o enfermeiro pode eles revezar, né? têm, eles têm os auxiliares, tem o principal e tem o auxiliar, o médico, né? Uhum. O enfermeiro também. E aí tem os técnicos, como, por exemplo, os instrumentadores, né? Que eles ficam lá pertinho também. Existem momentos que o enfermeiro tem que fazer a vez do instrumentador ou não? Às Sempre vezes tem. sim, não, às vezes sim. Às vezes o enfermeiro tem a especialidade de instrumentador, né? Qual é a cirurgia ou as cirurgias mais complexas? Tanto para o médico quanto para o enfermeiro. Então, as neurológicas, né? Que vai abrir o cérebro e tal. E também tem as cardíacas, as cirurgias cardíacas, que às vezes é necessário que a circulação fique extracorpórea, né? Uhum. Então, o coração para um pouco, né? E essa circulação fica extracorpórea Extracorpórea é na máquina. na máquina, o O sangue sangue fica passa sendo filtrado pela máquina. E isso é um complicador. Enquanto o coração é então reativado com problema, tirado o problema que ele apresentou, né? E aí depois a circulação volta para o coração e o coração tem que funcionar. Tem que funcionar. É Na aquele hora, barulhinho, né? Na hora do, por exemplo, marca-passo, né? Na hora que o marca-passo tem que apresentar a sua eficiência, Uhum. é aquela hora de não respira, sabe? É o mais complicadinho. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco para continuar falando sobre a enfermagem. Eu tenho certeza que você tem muita dúvida, mas é só entrar no nosso Facebook, facebook.com/escolher profissão. Você manda a sua pergunta para a gente e se não der tempo hoje ou na sequência que o vídeo fica no ar, a gente continua respondendo para você. Eu tenho certeza que a Maria Reis tira todas as suas dúvidas, tá bom? A gente volta já já. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Muito grande pra isso aí, hein? Nossa, que número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui tá cedo. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil.
Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, Escolher a Profissão hoje fala de enfermagem com a enfermeira Maria Reis e que vai explicar para a gente a questão do estágio. Como é o estágio? Quando começa o estágio dentro do curso de técnico e de auxiliar de enfermagem? Em geral, normalmente após 6 meses, que o aluno já tem base de técnicas, de normas regulamentadoras, visando o perigo do risco, que sempre existe, né? Risco biológico e tal, de acidentes. Então, depois de 6 meses, começa o primeiro estágio básico mesmo, de assistência, de como aprender a se comunicar verbal, não verbal com o paciente, né? Acolher toda a comunicação do paciente com relação a isso. Comunicação não verbal, isso porque muitas vezes o paciente não consegue Não falar. fala, E aí, né? como é que é? No toque, o paciente quer se virar que está com dor, o enfermeiro tem que entender isso. O olhar, as expressões faciais, isso mesmo, assim, os gemidos, que às vezes não fala, mas tem gemidos. Então, é uma comunicação muito importante. O enfermeiro tem que ter toda essa sensibilidade, né? Tem. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que ter a visão, olfato, audição, o tato muito bem desenvolvido e sempre atento. Principalmente com relação a gente mover o paciente no leito. Às vezes ele tem feridas, é importante a gente sentir o cheiro, né, dessa ferida, o odor, é sempre importante a gente estar atento com relação a isso, além da visão, né? Legal. Laboratório. Temos algumas telas ali, ó. Vamos falar um pouquinho do conteúdo programático. Ok. Enfermagem em saúde do adulto, mulher, criança e do idoso, processo de trabalho de enfermagem, apoio diagnóstico, primeiros socorros, enfermagem em saúde mental e saúde coletiva. Vamos comentar um pouquinho, começando pela enfermagem em saúde do adulto, mulher, criança e idoso. Tem uma característica, pode tirar a tela, Marcelo, tem uma característica própria para cada um desses, do idoso, da criança, da mulher? Tem sim. A mulher, eu digo para os meus alunos assim, que ela é uma bomba de hormônio, né? Né? Então, ela tem várias etapas na vida, esses hormônios vão se reestruturando, né? E aí, quando ela chega na adolescência, essa estrutura é um bam maluco, né? Então, ela tem o ciclo menstrual, que é, como o próprio nome diz, é um ciclo, então ele muda, é um sobe e desce, é um gangorra hormonal. O comportamento dela também muda com relação a isso. E aí vem, por exemplo, a fase que ela quer ser mãe, e na gestação também os hormônios influenciam muito no comportamento dela, né? Na aceitação psíquica. E tudo isso é estudado em sala de aula? Tudo isso. E tem Essas ainda a nuances história da todas. menopausa, né? Também muda tudo muito. E no caso do idoso, quais são as particularidades? O idoso também. Na verdade, a estrutura fisiológica vai mudando, também questões hormonais, porque os hormônios são, na verdade, estruturas bioquímicas, como se fosse um plug, né? Que gerencia todo o equilíbrio fisiológico do corpo. E aí, no idoso, isso vai ficando menor. E, por exemplo, o idoso, se não for estimulado a tomar água, por exemplo, ele pode se desidratar e aí vir a precisar de uma internação hospitalar. Né? E por que a gente vai ficando velho e vai ficando chato? É hormonal isso? Não. Então, não é todo mundo, né? Não necessariamente vai ficando chato, mas, por exemplo, se você gosta, né, se você gosta de chocolate e de tira o chocolate, você vai sentir falta de chocolate.
Então, o idoso, ele vai adquirindo as suas manias, os trejeitos, a sua forma de ver a vida, de forma de organizar ou não a sua vida. E como ele já viveu, então ele não precisa tantas necessidades, né? Então ele já sabe o que quer, o que não quer. E a criança? Criança é muito importante. A gente está ligado na prevenção da saúde, né? Então as vacinas estarem em dias, né? A sua higiene, a forma de que a mãe lida com a criança, né? Nem proteger demais e nem ter sempre o meio termo, porque às vezes protege demais, a criança fica sem estrutura de imunidade e aí qualquer ventinho, a pessoa fica doente toda hora. É aquela história que a gente já vê em reportagens por aí, né? Deixa a criança às vezes brincar na areia, fazer alguma atividade, não adianta... Estruturar a sua imunidade, isso mesmo, básica, né? A gente está falando aqui das disciplinas do curso de enfermagem e a Maria Reis, que é enfermeira, ela é do Instituto Simas, está explicando aqui para a gente, por exemplo, anatomia e fisiologia humana. Essa deve ser uma aula que os alunos gostam bastante. É a minha paixão. Então, o seu corpo, né? Você conhece a sua casa. Seu corpo é a sua casa, então na anatomia você conhece as estruturas básicas da sua casa, né? E com a fisiologia você conhece aí o funcionamento dessas estruturas, e isso é muito bom. E quando a gente estuda anatomia, a gente pensa no formato de cada parte do nosso corpo, isso mas mesmo. estuda também as suas interligações, como que é por dentro, é tudo, né? Isso. Anatomia é basicamente realmente a forma, as estruturas. E aí a fisiologia, ela vai então fazer exatamente isso que você falou, a interligação do funcionamento de cada coisa, né? Higiene e biossegurança em ações de enfermagem. Que disciplina é essa? Básica, né? É aí que a gente entende a importância do simples lavar a mão, tecnicamente. Porque aí você elimina ou diminui, melhor falando, as estruturas inquilinas ou ainda aquelas que vêm parciais, bactérias, né? Que ficam na nossa pele mesmo. Que aí vai, então, desestruturar o paciente que está imunologicamente deficiente, né? E olha só, você que optou por fazer o curso de enfermagem, ou de auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem, tem uma disciplina aqui, olha, matemática e farmacologia aplicada em enfermagem. Então, não dá para fugir da matemática, né, não. professora? Nessa é uma matemática básica, né, onde a gente vê regrinhas de 3, né? Porque a gente precisa saber o tipo de dosagem para cada idade, para cada peso, de cada antibiótico, né, anti-inflamatório. Escolher profissão hoje fala da enfermagem e a gente está aqui passando pelas disciplinas. Rapidamente, num ping-pong aqui, a doutora nos informando como é esse universo da enfermagem, que tem tanto detalhe, tem tanta disciplina. E agora eu vou perguntar para ela sobre nutrição aplicada à enfermagem. Nós temos sempre o auxílio do nutricionista propriamente dito, né? Mas é importante a gente ter ideia de que alguns pacientes precisam de determinada forma de se alimentar, por exemplo. Pacientes com problemas gastrointestinais, por exemplo, eles precisam de uma nutrição com menor quantidade de fibra para evitar que esse problema se prolongue, né? Pacientes com problemas de deglutir, que é engolir, então ele precisa de uma alimentação mais líquida, mais pastosa, né? Ou seja, então, estou entendendo que cada paciente é um tipo de nutrição. Isso. Agora, a gente quando vai ao hospital tem sempre aquela coisa, comida sem sal. Isso está sendo revisto sem sal e sem gosto, né? Porque eu já vi médico dizendo, não precisa ser sem sal nem sem gosto. Depende do paciente também? Depende. A nutricionista, ele se baseia no diagnóstico, né? Então, cada diagnóstico, ele necessita de ter um pouco mais de potássio ou um pouco menos. E, na maioria das vezes, o que dá um sabor melhor é a gordura e o potássio, né? Então, se você está com o seu organismo desequilibrado,
Basicamente, o seu baço, por exemplo, né, precisa ser assistido. Então, às vezes, a falta de sabor vai depender do seu diagnóstico mesmo. Legal. Escolher a profissão fala de enfermagem com Maria Reis, que é enfermeira, é professora no Instituto Simas, aqui em São Paulo, e existe uma disciplina no Instituto, professora, que é Gestão em Enfermagem e Globalização em Saúde. Gestão em Enfermagem, mesmo o técnico e o auxiliar, que são os cursos oferecidos lá, precisa? Sim. Na verdade, a gestão, você precisa entender como está o seu ambiente, né? Então, se você organiza o seu ambiente, as suas ações do dia a dia, também propicia aí o seu colega entender como está o ambiente dele. Então, é importante sim. E a globalização com relação a isso é que tudo que você aprende, eu acho que em qualquer profissão, mas tudo que você aprende te dá aí uma responsabilidade civil, né? Então, e cada vez mais, né? Tem que estar muito atento. Escolher a profissão quer saber tudo do universo da enfermagem, por isso que a gente fala das coisas boas e fala também do que é ruim em cada profissão. O que é enfadonho, o que é difícil, o grande desafio para aquele que está pensando em escolher a enfermagem ou o técnico em enfermagem. Se ele não tiver essa aptidão, é melhor ele seguir outra profissão, doutora? As paixões têm sempre o seu lado ruim, né? O excesso ou a falta. Se você está apaixonado, independente do que você vai enfrentar, você enfrenta, não é? Por exemplo, troca fralda. Não é legal. Tem o cheiro, não é bom. Mas depois que você troca a fralda e dá banho em alguém, você vê o resultado daquilo, é ótimo. É uma sensação... por exemplo, quando o pai faz isso, né, a mãe, como você falou, é a paixão, é o amor e tudo isso é superado. Então, você está querendo dizer que o enfermeiro ele tem que ter essa constância de paixão pelo cuidar. Sim. Senão... Tem que alimentar, não dá. Senão ele vai desistir do curso no meio do caminho. Mas verdade. Também tem grandes satisfações. Quais foram as suas durante seus anos aí de profissão? Ok. Ver o paciente que chegou totalmente debilitado, levantar, andar, sorrir e voltar para a família. Existem momentos tristes em que você, não sei como é a terminologia que vocês usam, perder um paciente, né? Como médico, né? E às vezes passa meses ali com aquele paciente e uma hora... E eu acho que isso é comum, né? Vínculo, né? Mas também existe essa satisfação de você ver a pessoa recuperada, né? Eu acho que é sensacional. Muito doutora, bom. Quem quer conhecer na prática essa profissão? Nós temos o Instituto Simas aqui em São Paulo, mas o que a senhora indica para quem quer conhecer na prática? Alguma revista, algum site? Na prática, nós temos conselhos, né? Conselhos federais. O Conselho Federal é o COFEM e o Conselho Regional, que é o COREM. Ali na Santa Cecília mesmo, em frente ali à Santa Casa, nós temos uma unidade do COREM que tem monitor, você marca uma visita, eles têm uma estrutura muito linda, oferece orientadores ali para orientar, para indicar, para mostrar também as atividades que é realizado na profissão, né? Tanto para os leigos, que é muito legal, muito lindo, eles têm aparelhos, bonecos muito lindos, e também para os profissionais recém-formados que estão precisando aí de cursos para especialização, para aprimoramento, né? Na atividade mesmo, na prática. Ali eu indico, muito legal. Olha, uma ótima dica, no COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem, no caso aqui de São Paulo, ali no bairro de Santa Cecília. Dá uma olhada no site, pesquisa aí sobre a profissão. É uma área muito rica em informação, diversificada. Vai lá no conselho, vê se é o que você quer. Tem o Instituto Simas, que a professora também está lá atualmente, lecionando. Professora, especializações.
A gente está falando do aluno que está interessado em começar o curso de técnico ou auxiliar, mas lá na frente, fala de algumas especializações que são interessantes e que você já viu alunos que fizeram, estão bem colocados no mercado. É muito bacana quando a pessoa se interessa e vai buscar logo depois da sua formação geral, né? O técnico que se interessa por hemodiálise, por exemplo, o mercado procura bastante, né? Hemodiálise é um mercado carente, por exemplo. A gente está falando do auxiliar e do técnico de enfermagem. Isso. E no caso do enfermeiro, aí as especializações são N especializações. muitas, né? Uma que é muito legal para o enfermeiro hoje é nova, né? No máximo deve ter 8 ou 10 anos. É o auditor, o enfermeiro auditor, é muito legal. O que é o auditor? Ele vai auditar os prontuários para ver a coerência das ações do enfermeiro, do médico, se o hospital está sendo coerente no que está exigindo do paciente. É muito legal, muito bonito. E a tecnologia tem impactado muito a atuação de vocês? Porque eu imagino que sempre tem alguma coisa nova que a gente tem que se atualizar, né? Sim. Desde o lápis, do aparecimento do lápis, da caneta, muito legal. Até a bomba de infusão, por exemplo, né? O próprio oxímetro, que te ajuda bastante a entender como é que está a gasometria no sangue do paciente, fazendo com que ele se sinta melhor no quadro que ele apareceu lá para você. É muito legal. A tecnologia é tudo. Mas é sempre importante entender que ela ajuda. Mas a enfermagem, ela tem a base na humanização, né? Não esquecer, usar a tecnologia, mas manter sempre em evidência a humanização na assistência. Legal. Bom, eu vou deixar a doutora Maria Reis para as considerações finais e escolher a profissão. Está chegando ao fim. Hoje falamos de enfermagem. Queria que você desse um recadinho final para quem quer seguir essa profissão, do técnico ou do auxiliar de enfermagem e também, futuramente, o enfermeiro. Eu entendo que se você domina todas as técnicas, né, você tem todos os seus conhecimentos aí científicos, mas é sempre importante você entender que na hora da assistência é uma alma humana tocando outra alma humana. Legal. E assim a gente termina o Escolher a Profissão de hoje. Falamos com Maria Reis, enfermeira. Ela é professora também do Instituto Simas. E a gente não falou hoje aqui sobre acupuntura, que é uma outra área sua de especialização. Você volta para falar só sobre isso? Certamente. Então está combinado. Escolher a Profissão fica por aqui. Até a próxima semana. A gente sempre volta. Tchau.